Fala, galerinha! Vamos lá! Dando início aí ao nosso quarto bimestre, estamos começando aqui o nosso módulo 13, que a gente vai abordar sobre números. Nosso primeiro conteúdo, nossa aula 13.1, a gente vai falar, na verdade a gente vai rever, né? Que é algo que vocês já conhecem, vocês já estão acostumados a trabalhar, que é a porcentagem. Então, quais são as formas, o que é, como calcular, como resolver uma problematização que envolve aí o cálculo de porcentagem. O que é a porcentagem? Ela está envolvida aí em diversas situações do nosso cotidiano, tá? Indicadores econômicos, resultados de pesquisa, nas promoções, tá? Entre outras infinidades de situações. O que é essa porcentagem? Porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100, tá? Que é representado por esse símbolo aqui. Então, a gente utiliza a ideia de porcentagem aí no nosso dia a dia ou em qualquer situação para representar a parte de algo inteiro. Então, o 100% indica o todo, 50% é a metade, 25% um quarto e assim por diante. Então, a porcentagem, ela tem a ideia aí de uma parte de um todo, tá ok? Assim como a fração. No entanto, que a porcentagem e a fração, elas têm uma relação. A gente vai trabalhar com essa relação aí no decorrer da nossa aula. Então, dando sequência aqui, representação da porcentagem. Nós temos três maneiras de representar uma porcentagem, que é usando o símbolo, tá? Que é usando a fração e que é usando a representação decimal. Então, 100% é a mesma coisa que 100 de 100 partes, que seria um inteiro. 50% é 50 sobre 100, seria 50 de 100 partes, que é representado pelo decimal meio. 25% é 25 partes de 100, ou 0,25. 10% é 10 partes de 100, ou 0,1. 5%, 5 partes de 100, ou 0,05. E assim por diante. Trouxe outras representações aqui. Trouxe, inclusive, uma porcentagem onde é maior que 100. Tá? Então, 123% são 123 partes de 100, ou 1,23, que seria 1 inteiro e 23 centésimos. Ok? Então, tá aqui, gente. Como que eu transformo uma porcentagem para fração? Tá? É só pegar o meu valor aqui e colocar sobre 100. De fração para decimal, basta fazer a divisão do numerador pelo denominador. A gente tem a representaçãozinha aí na forma decimal, ok? Então, vamos lá. Dando sequência, a gente vai para o nosso cálculo. Calcular uma porcentagem, quando a gente tem o total e pede-se parte dela, a gente vai ter três possibilidades de fazer isso, tá? Então, a primeira possibilidade seria utilizar a regra de 3. Segunda possibilidade, fazer uma multiplicação pela fração correspondente. E a terceira possibilidade é a multiplicação por um número decimal, tá? Correspondente a essa porcentagem. Então, o primeiro exemplo aqui, a gente tem, ó, calcule 15% de 120, tá? Então, eu tenho aqui que 120 é o meu total, é o 100%. E aí, eu quero descobrir x, que representa 15%. Na hora de montar a regra de 3, gente, é importantíssimo número embaixo de número, porcentagem embaixo de porcentagem. E a gente aplica a regrinha de 3. Então, vai ficar, ó, 100x igual a 120 vezes 15, que vai dar 1.800. A gente vai isolar o x, então eu vou ter 1.800 dividido por 100, corto zeros, 18 dividido por 1 é 18.
Ou seja, 15% de 120 equivale a 18, ok? Se fosse reais, seria 18 reais. Se fosse determinada quantidade, essa determinada quantidade. Vou deixar o cálculo aqui ao lado para a gente fazer as outras possibilidades e comparar. Uma segunda possibilidade seria a multiplicação. Eu quero 15% de 120. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer de cima vezes de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, 15 vezes o 120, 1.800. 100 vezes 1, 100. 1.800 dividido por 100 vai dar 18, que é exatamente o mesmo resultado que a gente encontrou no primeiro modo. Terceiro modo, fazer uma multiplicação. Eu quero 15%. 15% na numeração decimal é o 0,15. Então, eu faço 0,15 vezes 120. Para facilitar aqui, ó, 120 vezes 0,15. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10. Sobe 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Sinalzinho de mais aqui. 1 vezes o 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Multiplicar por 0 vai dar tudo 0. Então, não vai fazer diferença aqui para mim. Então, vai ficar 0, 0, 8, 1. Meu número decimal aqui tem duas casinhas. Eu vou de trás para frente encontrar duas casinhas e vou colocar 18,0, que é 18. Ou seja, utilizando três métodos distintos, eu obtive o mesmo resultado, tá? Então, quando eu tiver um número total e precisar calcular parte desse valor, eu posso usar regra de 3, multiplicação pela fração correspondente da porcentagem ou multiplicação pelo decimal correspondente dessa porcentagem. Vamos lá. Seguindo. Agora aqui eu trouxe quando é dada a parte do total. Então, a parte do total. E eu preciso saber, tá, em valores absolutos. Então, ó, eu quero saber o quê? Eu sei que 45 corresponde a 30% de uma certa quantia, determine o valor referente a 100%. Então, eu não tenho o total, eu preciso descobrir ele. Eu tenho a parte dele, mas não tenho o total. Como que eu vou resolver isso? Usando regra de 3. Tá? Então, eu vou colocar lá, ó, 45 é 30%, opa, 30%, e x é o meu 100%. Regrinha de 3. Então, isso aqui vai ficar, ó, 30x é igual a 45 vezes 100, 4.500. X vai ser 4.500 dividido por 30, corto. X é 450 dividido por 3, 150. Ou seja, 100% desse valor que eu tenho aí dessa problematização seria 150. Ok? Então, quando é dado uma parte desse total e eu preciso descobrir o total, sempre eu vou ter que usar a regrinha de 3, que vai ser muito simples o cálculo aí, que é algo que a gente já usa praticamente diariamente, que é a regra de 3 na matemática. Ok? Seguindo, aí eu trouxe aqui uma problematização. Um celular é vendido à vista por R$ 1.500. Sabe-se que a prazo ele sai 20% mais caro. Determine o valor do celular comprado. Galerinha, eu posso resolver isso de duas formas, tá? Se ele vai sair mais caro, ele vai ter um acréscimo de 20%, tá ok? Em cima do seu valor. Então, eu vou calcular 20% em cima do que eu tenho. Então, eu vou pegar lá 1.500 vezes 0,2, que seria o meu 20%, tá? Vou multiplicar aqui, vai dar 0, 0, 10, sobe 1, 3, o 0 vai dar tudo 0, um número após a vírgula. Ou seja, 20% equivale a
R$300. Se ele vai ter um acréscimo de R$300, quanto que ele vai custar? Os R$300 mais o valor que ele custa. Eu vou somar isso aqui, eu vou ter o meu resultado. Então, 0,00081, ou seja, R$1.800, ok? Se ele tivesse um desconto, eu iria subtrair o valor encontrado, ok? Mas eu posso fazer direto o meu cálculo, eu não preciso ter essa parte da soma. O produto custa 100%, que é o valor total. Se ele vai ter um acréscimo de 20%, ele vai passar a custar para mim 120% do que ele custava. Então, eu vou colocar lá, ó, R$1.500, certo? É o 100%, e X reais é o 120%. Poderia ter feito também pela multiplicação, vezes 1,20, que seria o 120%, tá ok? Regrinha de 3, eu vou ter 100x igual a 1.500 vezes o 120, vai dar 180.000. Então, x é o 180.000 dividido por 100. Corto, vai ficar 1.800 dividido por 1. Eu já tenho logo o meu resultado final. Eu não preciso somar nem subtrair nada. Eu chego aqui nos R$1.800, que é o valor do celular. Ok? Se eu tivesse feito os 1.500 vezes o 1,20, teria o mesmo resultado. Se eu tivesse feito o 1.500 vezes o 120 por 100, que eu poderia cortar aqui, eu teria o mesmo resultado. Então, independente da forma que eu calculo, se eu uso regra de 3, se eu uso um decimal ou a fração, eu vou chegar no mesmo resultado, ok? O que eu preciso lembrar aqui, gente? Ó, algo acrescentou 20%. Então, eu vou falar que ele vale agora o valor cheio que ele tinha mais os 20%. Algo teve um desconto de 20%, ele valia 100%, reduziu 20%, agora ele vale 80% do que ele valia antes, tá? Isso daí ajuda e muito. Cuidado para não calcular o 20%, ter os 300 aqui, que foi o resultado em uma das alternativas, ir lá e assinalar. Não, a resposta não é essa. Leia até o final a problematização, veja o que está sendo pedido, ok? Vamos lá, mais uma problematização. Ó. Uma pessoa teve aumento de 9% em seu salário, passando a ganhar R$ 4.360. Quanto essa pessoa ganhava antes do aumento? Então, o 4.360 é o salário que ele ganhava com um acréscimo de 9%, ou seja, 109%. O salário que ele ganhava antes era o salário que ele tinha, que era o 100% do que ele ganhava. Aplicando aqui regrinha de 3, nós vamos ter 109x é igual a 4.360 vezes 100, vai ficar 436.000. É só acrescentar 2 zeros aqui ou caminhar a vírgula aqui com 2 casinhas, ok? X vai ser igual aos 436.000 dividido por 109. X vai ser igual, então eu vou dividir aqui, ó, 436.000 por 109, que eu vou obter 436.000 dividido por 109, a gente tem um resultado de 4.000, ok? Então, esse é o salário que ele vai ter a partir de agora, tá? Um salário equivalente aí a R$4.000, ok? Não, que ele vai ter, não, me desculpa. O valor que ele ganhava antes de ter o aumento. Se eu calcular 4.000 aí, se eu calcular os 9%, vai dar 360, que é o que eu tenho a mais aqui. Ok, galerinha?
Então, gente, é isso. Nossa aula basicamente se resume a isso, ok? O que vocês têm para fazer? Páginas 6 e 7 e ATC 43. Até a nossa próxima aula. Bom estudo aí a todos. Valeu, galera!